Botafogo prepara publicação de balanço de 2024 com receita de 800 milhões de reais e envio de recursos para o Lyon. O clube estima ter caixa para 3 meses sem atrasos. Além disso, tem Globo Esporte, Redação Sport TV, SBT Sport Rio, Papo de Craque, Donos da Bola Rio, tudo sobre Botafogo e Bragantino hoje à noite. Bragantino e Botafogo, decisão da vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. O Botafogo tem vantagem de 2 gols de diferença e pode perder por até 1 gol. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora lá. Outro jogão dessa noite é o Botafogo contra o Bragantino, lembra, né? Fogão venceu o Bragantino 2-0 na ida, tem essa boa vantagem hoje em Bragança Paulista, transmissão do Sport TV 2. Botafogo não vai ter o John, Paredjon, Sofia Miranda. Oi, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Quantas vezes a gente não ouviu você falar o Paredjon, né? Dessa vez o Botafogo não vai ter o John no gol, goleiro que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores naquele ano histórico, ano passado, 2024, para o torcedor do Botafogo. John não veio para Bragança Paulista, está negociando com o West Ham da Inglaterra, então muito provavelmente o John já não joga mais pelo Botafogo. Quem vai ocupar a posição dele hoje é o Léo Link, goleiro de 24 anos, formado nas categorias de base do Atlético Paranaense e que foi contratado no início dessa temporada, um dos primeiros reforços do Botafogo para essa temporada, Escobar. Léo Link, que é bom goleiro, Sofia. O que mais? Fala mais do time do Botafogo pra gente hoje aí. Falando mais do time do Fogão. 2 desfalques além do John. O zagueiro Caio Pantaleão está com uma lesão muscular na coxa direita, é desfalque hoje também. O lateral esquerdo cuiabano com um problema no tornozelo esquerdo. Esses 2 jogadores também não vieram para Bragança Paulista. Então vamos esboçar o provável time aí do David Ancelotti, começando com o Léo Link. Na linha de defesa, Vitinho, David Ricardo, Barbosa, Alex Telles, do meio para frente. O capitão Marlon Freitas, Nilton, Savarino na ponta esquerda, o Montoro, que faz ali muitas jogadas com o Alex Telles, faz ali bem essa parceria na esquerda. Na direita, o atacante Arthur. E na frente, mais à frente, o xará do Arthur Cabral, esse é o provável time do Botafogo. Botafogo que pode empatar ou até mesmo perder por até 1 gol de diferença hoje, que mesmo assim se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. É claro que o David e todos os jogadores querem sair daqui hoje com a classificação e com vitória também, Escobar. Valeu, Sofia Miranda! Tá brigando com o vento aí, tá ventando em Bragança Paulista. Quem não tem cabelo não tá nem aí. A maior vantagem conquistada por um time em jogo da ida, já mudo de confronto agora, vou para Botafogo e Bragantino, foi o que o Botafogo em casa conquistou. O Inter venceu fora de casa, mas no número frio, a maior vantagem foi do Botafogo, 2-0. Só que de lá para cá, teve uma mudança significativa no atual campeão brasileiro. O goleiro foi embora. O Botafogo venceu com muita autoridade o Bragantino na ida, né? Os 2-0. Foi aquela vitória clássica, segura, aquele placar que você larga com uma vantagem muito boa para o jogo da volta. Eu fiz a transmissão desse jogo, Rizek, e desde os primeiros minutos dava para perceber no Nilton Santos que o Botafogo tinha encontrado esse caminho aí, pelo lado esquerdo de defesa do Bragantino, que existia um desequilíbrio. Com a ultrapassagem do Vitinho por ali, conseguiu fazer esse gol e com muita tranquilidade dominava o Bragantino. O Bragantino não tinha força para sair. O Bragantino conseguiu por 10 minutos fazer uma pressão lá em cima e depois não sustentou isso pelo restante do jogo. Foi um Botafogo que soube explorar essas dificuldades do Bragantino de marcar, de preencher espaços. Depois, nessa aula de contra-ataque, consegue ampliar o placar com o Alexander Barbosa, nesse belo cruzamento do cuiabano. Foi um jogaço do Botafogo. Na segunda etapa, voltou até com um ritmo um pouquinho menos intenso, mas ainda assim o Bragantino não conseguiu equilibrar o placar. O Bragantino fez algumas mudanças no time, tentou atacar mais um pouquinho. O Praxedes teve até uma chance na reta final do jogo, mas as principais chances foram do Botafogo. Arthur Cabral perdeu um gol cara a cara, o Natan perdeu outro gol cara a cara também. Foi uma supremacia enorme. Até eu acho que na segunda etapa o Bragantino estava mais pensando em manter os 2-0 para levar para essa partida tentar reverter do que esse placar ficar mais elástico. O Bragantino, além de estar numa má fase, o Bragantino pós-Copa do Mundo coleciona resultados assustadores. Ele tem muitos problemas para o jogo de hoje. Muitos desfalques. Muitos. A lista é gigante mesmo de desfalques do Bragantino para o jogo de hoje. A questão é que
a gente está mostrando aqui o desempenho do Bragantino pós-Copa do Mundo. É um desempenho ruim, né? Inclusive, o jogo que venceu, o Corinthians foi melhor que o Bragantino. Faz um gol no último minuto e ganha ali, mas se a gente pegar os 90, o Corinthians teve mais oportunidade, né? Dominou o Bragantino por mais tempo. Acho que os desfalques têm um peso muito grande, né? Hoje, por exemplo, o Cauê deve jogar na lateral esquerda, jogador do time sub-20, até entrou bem contra o Galo no final de semana, fez o cruzamento pro gol do La Quintana. Tem como mérito ser um time agressivo, um time corajoso, então vai para cima do Botafogo, isso pode causar um efeito caso o Botafogo comece o jogo um pouco desconcentrado ou longe do nível de intensidade necessário, mesmo nos momentos ruins. Você vê que tem organização, que é um time que tem padrão de jogo, mas realmente o momento não é tão bom, não. Acho que a ausência de determinados jogadores tem pesado bastante para a equipe. Só no jogo de ida, quem jogou no lateral esquerdo foi o Agustin Santana, improvisado também. Isso. Então, acho que a queda de rendimento do Bragantino tem tudo a ver com esses desfalques na linha defensiva. O Bragantino, para mim, pós-Copa do Mundo, baixou muito o seu rendimento por conta de Juninho Capixaba não estar jogando. Esses jogadores são muito importantes para a estrutura do Bragantino. O Bragantino só não vai brigar até o final, para mim, na Libertadores, ali, a parte de cima da tabela, por conta do seu elenco. Seu elenco é muito enxuto e... A reposição é muito distante da é muito distante de quem está jogando. E aí... O Guzmán Rodrigues é um jogador importante também, está vendo aí, o então, zagueiro. Quem daí realmente faz falta? Juninho é o principal. Ok. Mas o Guzmán também faz falta. O Guzmán faz, é um zagueiro, era um dos melhores zagueiros, inclusive, ali, se a gente pegar... Do time titular aí, você tem o Hurtado, o Juninho Capixaba, o Guzmán e o Vinicinho. Isso. São jogadores que jogavam o tempo inteiro. E aí, a reposição não está sendo à altura, e aí o Seabra, ele está tendo que... Desculpa, se refazer, né? Um ponto de atenção que eu acho que vale a crítica em cima de uma questão que aí cabe ao Seabra é que ele tem escolhido para ataque o Pita jogando junto com o Sacha, com o Lucas Barbosa e ainda o John John. E aí nessa recomposição, especialmente pro lado esquerdo, quem é que desce para cobrir esse lado? Isso apareceu muito no jogo contra o Botafogo. Tava meio indefinido, né? Quem ajudaria ali. Às vezes era o John John, às vezes era o Pita e não descia muito, e aí ficava o Agustin com 2 jogadores para ele marcar, e ali o Botafogo explorou muito bem esse espaço. O Léo Link, goleiro do Botafogo. Isso, queria falar dele agora, que o Botafogo tem um desfalque agora é para sempre, que é o John. Léo Link começa a partir de hoje, se o Botafogo não contratar nos próximos dias um outro goleiro, o Léo Link começa a partir de hoje a sua missão de substituir o John. Não é fácil substituir o John. Não é fácil. Fez 4 jogos nos últimos 11 meses. O Léo Link, ele se destacou no ano passado pelo Atlético, depois tem uma queda de produção, perde a posição titular, ele termina o ano como reserva do Mikael, né, goleiro da seleção sub-20, que hoje é reserva do Santos, voltou ao clube. E fez 4 jogos, os 4 jogos que ele fez nesses 11 meses, né, contando a reta final do ano passado e essa temporada, são no Botafogo. 2 jogos pelo Campeonato Carioca e os 2 jogos contra o Capital, pela terceira fase da Copa do Brasil. Tá sem ritmo, mas é um goleiro promissor, goleiro de futuro. Acho que não está pronto ainda para ser o titular do Botafogo. Vamos ver como é que ele vai reagir hoje. A título de informação mesmo, o Neto já tá chegando ao Rio de Janeiro. Falta só algumas coisas para ele fechar com o Botafogo. Mas o Léo Link hoje joga, né? É uma oportunidade que ele vai ter. Mas aí chega para mim, que vai ser o titular do Botafogo nesse restante de temporada e para os próximos anos, o Neto, goleiro, que aí sim chega um cara para assumir a posição. O Léo Link é uma oportunidade. O goleiro, ele precisa estar jogando, precisa ter minutos, precisa ter tempo de jogo, porque tem alguns movimentos que o treino não te dá. Principalmente reflexo. Eu vou trazer para o Vasco o que aconteceu com o goleiro do Vasco que não vinha jogando. Fusato. O Fusato, ele toma um gol. O primeiro gol é retrato de falta de ritmo. Contra o Inter? Contra o Mirassol. Não, contra o Mirassol. O primeiro gol que ele toma é falta de ritmo. Porque no primeira bola que o Inter chutou, quando ele entra na expulsão do Léo Jardim, foi gol. Não deu nem tempo dele aquecer na fria Porto Alegre, né? E aí, no primeiro, a finalização, a primeira finalização também do jogo no Mirassol, ele toma o gol. Aquilo ali, para mim, é retrato de falta de tempo dentro do campo. Por isso que eu acho que o botafoguense hoje, ele estava super confiante semana passada. Cara, a vaga já é nossa. Fica uma pulga atrás da orelha. Normal. Né? Tem um noticiário que envolve o futuro do time, da SAF, que foi muito abordado no Seleção de ontem. E a incerteza com uma novidade que aparece no gol, um goleiro que vem jogando pouco, que foi contratado para ser o futuro do gol do Botafogo e já vai ter que ser o presente hoje à noite. E foi muito rápido, porque no domingo o David Ancelotti falou: vou contar com o John, vou escalar o John enquanto o John estiver disponível.
2 dias depois, o John já não está mais disponível e o Léo Link vai para a partida. Era do falar em fogão, ai meu Deus. Ai meu Deus do céu, me ajuda. Tá tudo tranquilo, Você cara. tá rezando pro quê? Não. Pro jogo ou pro John Texas? Pro jogo, garoto. Cara, dentro de campo tá muito mais tranquilo do que Respeita a fora. minha loucura alvinegra. 2 a 0. Respeita a minha loucura. Agora, tudo que sai lá fora, Vene, chega no Chega. campo. Eu já tô no Vai futebol há se muito calmar, tempo. Pedrosa. Imagina a concentração. Ele jogando videogame. Eu tô há 12 anos, né? No jornalismo há 12. Vai se calmar, No Pedrosa. futebol há 31. É só ver o Corinthians. É, Ai, acontece. vocês estão insuportáveis hoje, sério. E o Red Bull Bragantino com a sede, Vene. Bebe energético. Olha aí, ó. Botafogo encara hoje o Bragantino fora de casa. Após vencer o primeiro jogo por 2 a 0. Sim. Ah, Fernanda, tranquilo, 2 a 0. Nunca é tranquilo pro Botafogo. Dizem que é o placar mais perigoso do futebol. 2 a 0. É. E assim, ô Venê, a vida do botafoguense, o botafoguense ele não tem um minuto de paz. Não tem uma hora que fala assim, tô em paz, tô bem. Não tem. Não tem. Até no ano passado, todas as fases da Libertadores foram desesperadoras. Aí pega o Palmeiras, vai lá, 2 a 0. Ih, coisa linda. Toma empate, bola gol anulado, quase morri, fui de arrasta, voltei. São Paulo, toma o gol, pênalti, fui de arrasta, voltei. Aí depois vem o quê? Penharol, pô, 5 a 0 aqui, show. 5 a 0 aqui, o que aconteceu? Tranquilidade. Aí acontece um fenômeno sobrenatural na Praia da Barra, quebram tudo, queimam tudo, acabam com tudo, criam-se uma guerra entre Uruguai e Brasil e o 5 a 0 vira o quê? Desespero. Então até quando eu tô tranquila, eu não tô. Eu não tenho uma paz. Eu não tenho um momento que eu não tô fazendo um botox por causa do Botafogo. Eu tô te devendo um, inclusive, né? Tá me devendo um. Espera pra pagar amanhã, Vene. Não, calma, ela não tá precisando não, a pele dela tá boa. Obrigada, Venê. Vamos olhar, que tem desfalque ainda, negócio de goleiro indo embora. Ai, roda esse negócio. Fora, o Botafogo vive turbulências envolvendo John Textor e a Eagle Futebol. Mas, para o time, o foco total é a Copa do Brasil. O título que falta na prateleira do Alvinegro. A equipe já chegou em Bragança Paulista e foi recebida pelos torcedores. O Glorioso já chega com vantagem para o segundo duelo após vencer o Bragantino com 2 gols logo no primeiro tempo de Montoro e Alexander Barbosa. Com o placar, o time de David Ancelotti pode até perder por 1 gol de diferença, que ainda assim irá para as quartas de final. Em caso de um placar igual, a decisão irá para os pênaltis. Para escalar a equipe de logo mais, David Ancelotti terá sua primeira dor de cabeça. Caio Pantaleão e Cuiabano estão fora após saírem machucados da partida de domingo contra o Cruzeiro. Eles vão passar por exames para saber a gravidade do problema. Uma novidade nos relacionados é a volta do atacante Jefinho. Ele sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e passou por cirurgia em junho. O jogador não entra em campo desde 22 de maio contra o Capital na fase anterior da Copa do Brasil. David também pode entrar com Nilton no lugar de Alain, que não foi muito bem no último jogo. O Botafogo encara o Bragantino, que vem de 5 derrotas seguidas na temporada e tem 10 desfalques por lesão. O Alvinegro vai com tudo logo mais para carimbar a vaga para as quartas, que não vem desde 2017, e continuar em busca do título que falta para o clube. Olha, não perde a conta. Sim. Cuiabano e Pantaleão só estão fora. Uma questão clínica, tá? Só o meu zagueirinho maravilhoso, né? Meu Pantaleão. E só o meu lateral camisa 6. Que, aliás, o novo camisa 6 do Fogão, parabéns para essa conquista. Porque a camisa 6 do Botafogo, ela é muito gloriosa. Ela é a camisa mais pesada da história do Botafogo, ao lado da camisa 7. Por conta do Nilton Santos. Então não é qualquer jogador que veste essa camisa. Ela não é sempre de um lateral. Coincidentemente foi para um lateral. Você não veste a 6, você tem a honra. Então, assim, parabéns pro Cuiabano, mas que não joga. Aí também o John. Negócio de negociando com o West Ham, vai embora, não vai embora, vai embora, não vai jogar também, não vai. Aí o Botafogo vem com Léo Link, que é o reserva imediato do John hoje. Aí vem o Vitinho ali, provavelmente.
Aí tem meu menino ali, o David Ricardo, meu garoto, Alexander Barbosa e o Alex Telles. Aí vem provavelmente o Newton, tá? O Newton, Marlon Freitas, aí tem meu motorizado lá, que eu tô motorizada, né? Tem meu garoto que vai, meu calvo, Arthur Cabral, e meu bebê reborn ali, meu Arthur. Bom ou não tá bom? Meu time não tá bom, ô Pedrosa? O time é bom. O time definitivamente é bom. Mas o que você vai falar? Mas é preocupante. O que é isso, garoto? Você perdeu o John, que é um goleiro que salva o Botafogo. Claro que ele tem algumas falhas e tudo mais, mas é um goleiro que é um pilar do time. Eu esqueci o Savarino, hein? Vai. É um pilar do time, sem dúvida alguma. E a saída dele vai ser sentida. O Léo Link não tá com ritmo de jogo. É um jogador que ainda vai ter que se preparar e já vai pegar uma bomba na mão, que é pegar umas oitavas de final de Copa do Brasil. Então ele vai ter que se provar dentro de campo. E se eu não me engano, vocês podem até confirmar isso pra mim, o David Ricardo é canhoto. Canhoto. Então você vai ter 2 canhotos na zaga. Sim, provavelmente o Barbosa que fica torto. Exatamente. Então é também uma situação que acaba sendo um pouco preocupante. O David No jogo Ricardo... agora aconteceu isso. O Pantaleão saiu. Eu sei. O Barbosa foi pra direita e o menino ficou na esquerda. Então, assim, é um Botafogo que vai ter a perda do seu goleiro, a perda do seu zagueiro que tinha encaixado muito bem com o Barbosa, e ainda vai ter... O Newton joga por opção? Ou ele não quis o Alan? Por opção, E assim, o Alan, ele é um cara que o que a gente tem percebido do David é que ele controla muito a minutagem do Alan. Eu acho que, obviamente, numa questão de característica e tal, é uma questão realmente de pensar no nível, na minutagem do Alan. Eu acho o Newton um bom jogador, tá? Eu vejo que tem uma galera que pega no pé dele, mas eu acho que ele é um garoto que tem que evoluir bastante ainda, porém tem passada larga, é alto, arrisca de fora da área, acho que ele consegue suprir essa posição. Mas tudo vai depender da própria postura do Botafogo. Eu falei brincando aqui, mas sem dúvida alguma, todos os jogadores estão cientes de tudo que está acontecendo fora de campo e isso entra dentro do campo. Não tenha dúvida que isso acaba afetando, sim, o clima do Botafogo, mas são jogadores também experientes, tem o Alex Telles, o próprio Barbosa, o Arthur Cabral, ainda não desabrochou totalmente no Botafogo, mas é um jogador experiente, o próprio Montoro, que dá uma alegria, é um jogador que está jogando leve. Enfim, o Botafogo tem um placar muito importante à frente, tem que manter esse placar e tem que até tentar vencer a partida, porque o Red Bull Bragantino não atravessa uma boa fase depois da Copa do Mundo de Clubes, mas é tomar cuidado com tudo isso que eu falei, porque o Bragantino é uma equipe forte, uma equipe física, que utiliza muito bem seus garotos também e vai tentar essa classificação. Eu ainda acredito que o Botafogo passa. E quem foi relacionado pela primeira vez pelo David nessa temporada foi o Jefinho, né? Voltando de lesão aí, o menino Jefinho, que não é mais um menino, né? A gente chama de menino, mas não é mais um menino, voltando e podendo ser uma opção para o treinador. O Jefinho, que é um cara que tem um bom futebol, todo mundo sabe disso, mas que enfrentou algumas lesões que fazem essa interrupção na sequência que ele pode vir a dar no Botafogo. Fernandinho, acho que o problema dele não foi só lesão também, né? Foi muito mais postura fora das 4 linhas. Acho que ele precisa evoluir. A gente brincou aqui que ele não é mais menino. Ele também tem que ter um comportamento de um jogador adulto. Não na maneira literal da palavra, porque adulto ele já é há muito tempo. Mas ele precisa ter um comportamento sério de um atleta, na essência da palavra. E a gente sabe que futebol ele tem. E a gente pode ver aí vários jogadores, ou melhor, jogadores que jogaram com ele no Botafogo, falando sobre a postura dele fora das 4 linhas. Se ele melhorar essa postura dele, ele continuar evoluindo nesse quesito, no comportamento fora das 4 linhas, tenho certeza que dentro de campo ele vai conseguir agregar muito mais ao Botafogo. Boa sorte a ele nesse retorno pós-lesão. E tem uma outra opção que fica pro David aí, sem o Cuiabano e também sem um zagueiro, que é o Marçal. Sim. A gente falou da ausência do Danilo Barbosa, quando precisar retocar essa questão da zaga, que acontece muito em todos os times, né? Os times não tem um monte de zagueiros, né? Tem ali um número de zagueiros, às vezes um tá com cartão, o outro tá machucado, o outro sentiu um negócio, e você acaba se deparando sem ter zagueiro. E aí você ter uma peça muito versátil, como era o Danilo, é importante. E aí hoje tem o Marçal, muita gente não sabe, não lembra, no ano passado, em 2 partidas, o Marçal, que teve que ser zagueiro, ele foi e fez isso de forma muito espetacular. E também na lateral esquerda, porque o Cuiabano não sendo opção, o Alex Telles, se tiver que ser substituído, o Marçal já é uma opção
Tô ansiosa para ver o Marçal jogando aí mais uma vez com a camisa nesse retorno do Botafogo, Pedrosa. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção no Marçal é a consciência tática dele, né? Ele tem total capacidade para fazer o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, pode fazer o lateral, já atuou até como ala em outros momentos dentro do Botafogo. Então não tenho dúvida que, ainda mais pela personalidade dele, sempre que eu vejo as entrevistas do Marçal e tudo mais, ele tá muito tranquilo, não vai ser nenhum problema se ele tiver que ser utilizado nessa partida. É um jogador que tem toda a experiência e o carinho da torcida botafoguense também. Enfim, acho que esse não vai ser um problema pro Botafogo, muito pelo contrário. É um cara que pode também ajudar nesse aspecto psicológico dentro do grupo. Bota aqui, por favor, meu escudo. Pode botar. Bota aí, por favor, DJ Careca. Pode botar, por favor. A minha música que eu pedi pra você. Você pode botar pra mim? Não, não é essa não! Não é essa não! Vacilo. É aquela da fé, que eu sou uma mulher de fé. Por favor, a que você quiser. Qual é a tua fé, DJ Careca? Pode, que eu tô com ela. Eu tô... Um milagre vai acontecer. Nada, cara, hoje é só fazer o básico, cara. É o básico, Botafogo. Gente, assim, com todo respeito, milagre? É 2-0 Botafogo. Milagre vai ser o Red Bull fazer o básico. Vocês não são fogão, vocês não entendem o que eu tô sentindo agora. Pô, calma aí, Fernandinha Maia. É isso. Eu também, obviamente. 2-0 é um bom placar. O Botafogo é o favorito hoje? Pra passar? Ridículo. Pra passar é o favorito. Pro jogo... Pra passar que eu tô falando, é oitava claro. de final, não quero saber o resultado, quero só passar. É óbvio que quero pra passar passar de é o ano. Botafogo. Passou com 7, não passei, gente. Hoje, eu com 37 anos, nem lembro se lá na matemática eu passei com 7 ou com 9. Lógico o importante que pra é passar. É o Botafogo, né? Jogou mal. Aí daqui a 10 anos só olhou que ganhou, Alex. Jogou mal, ganhou, mas ganhou. Tem gente que joga bem e não ganha. É isso. Eu já tô vendo o caos, Pedro. Não, cara, parou. 15 minutos do primeiro tempo, 1-0 Bragantino. Isso não vai acontecer, não. não. Não vai, Deus não vai fazer isso não, comigo. Com certeza não vai. Não vai, não. Meus meninos, minha cavalaria. Cadê minha cavalaria? Vou usar meu leque amanhã, meu óculos. E a Copa do Brasil, o Botafogo é leão. O problema do Botafogo é outro. A minha cavalaria alvinegra. Vamos botar o... Ô, Cris, tá... David. Ancelotti. Léo Link no gol, porque o John já está de malas prontas para a terra da rainha. Vitinho, David Ricardo e Alexander Barbosa, Teles, Marlon Freitas e Newton, Arthur Savarino, um bom jogador Montoro, e na frente o Arthur Cabral. Botafogo, Bigode, um pezinho e meio já na próxima fase, né? Pezinho e meio, mas precisa entrar em campo para garantir essa classificação, até porque é importantíssimo até no aspecto financeiro também, a gente sabe disso, até pelo momento que vive o Botafogo conturbado fora das 4 linhas. Acho que a escalação é do jeito que dá, é o que tem, o David ele vai mandar o que ele tem de melhor a campo. Eu acho que essa sequência para o Newton, por exemplo, ela é muito importante, até mesmo caso o Botafogo se resolva, né, com essa questão do John Textor, se for ao mercado em busca de mais um jogador para essa posição, tem o Danilo também, que provavelmente vai ser titular, mas eu falo isso até pensando no futuro do Newton. Se for no Botafogo, ou se não for, é importante que ele jogue para que todos vejam ele jogando. E ele foi elogiado, inclusive, pelo David Ancelotti, acho que na última ou na antepenúltima coletiva. Então é um garoto também que aos poucos está evoluindo, e eu acho que se o futuro dele não for no Botafogo, eu tenho certeza que ele vai jogar a primeira divisão. E do meio para frente, Evê, ali o quarteto não tem para onde correr. É isso, é o Arthur, que não foi bem contra o Cruzeiro, mas também quase ninguém foi bem contra o Cruzeiro. Um Savarino que parece que aos poucos está retomando a boa forma. Montoro, que para mim é a grande notícia desse Botafogo em 2025. E o Arthur Cabral, que é um estilo diferente do Igor Jesus. O torcedor vai ficar incomodado com ele em alguns momentos, mas ele tá lá para fazer gol. E também dá palpitinho, que a gente tem 1,20. Palpitinho. Bota os jogos na tela para mim, Ferinha, por favor. É o cardápio do dia. Olha lá. Galo e Flamengo. 3-1 Flamengo. 2-0 Galo. Que isso, Zeda, vovó! Tá repreendido, senhor. 2-0 Flamengo. 2-1 Flamengo e leva no pênalti. É 2-0 Flamengo no Galo. Red Bull e Botafogo. 3-0 Botafogo. 1-1. 1-0 Bragantino. É hora de falar do Botafogo, Rodrigo Brandão.
Muito bem, Azevedo. Em meio à Guerra Fria entre John Textor e os acionistas da Eagle, o Botafogo tem um duelo importante hoje pela Copa do Brasil. Duelo decisivo. Logo mais às 19h, a equipe vai até Bragança Paulista, onde encara a equipe da casa, buscando uma vaga para as quartas de final da competição. O Botafogo venceu o jogo de ida 2-0 no estádio Newton Santos e com isso pode até perder por 1 gol de diferença, que ainda assim avança. Mas o técnico David Ancelotti tem problemas para escalar o time. São 3 os desfalques. Um deles pode se tornar um desfalque definitivo. O goleiro John, conforme a gente trouxe ontem no Papo de Craque, está praticamente acertado com o West Ham e não deve mais jogar pelo clube. Ele não foi relacionado, o Léo Link, portanto, deve ganhar a vaga de titular até que o Botafogo anuncie oficialmente o outro goleiro, substituto do John, o Neto. Já está tudo acertado. O Neto, inclusive, já está no Brasil. Ele estava em pré-temporada com o seu antigo time, o Bournemouth da Inglaterra, lá nos Estados Unidos, mas já está no Brasil e está aguardando apenas o acerto do John com o West Ham para poder ser anunciado pelo Botafogo. Ele conseguiu a liberação junto com a equipe inglesa, vem a custo zero o goleiro de 36 anos, com passagens por Barcelona, Juventus, Arsenal, chega para ser o novo dono da meta do Botafogo. Voltando a falar do time, outros 2 jogadores também estão fora, o zagueiro Caio Pantaleão e o lateral cuiabano. O Caio sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e o cuiabano uma lesão no tornozelo esquerdo. Os prováveis substitutos são David Ricardo e o Alex Telles. Então, o provável time tem o Léo Link no gol, Vitinho na direita, Alexander Barbosa e David Ricardo na dupla de zaga e o Alex Telles na esquerda. Alan, Marlon Freitas e Savarino, Arthur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral. A boa notícia é que 2 jogadores voltam a ficar relacionados depois de se recuperarem de lesão. Os atacantes Jefinho e Natan Fernandes. O Natan ficou fora de 2 partidas do Botafogo, já o Jefinho já está fora há bastante tempo, antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. Ele está recuperado de um problema no joelho e volta a ser relacionado. Pode ter a primeira chance com o técnico David Ancelotti. O Red Bull Bragantino, por sua vez, vive um péssimo momento. Dos últimos 7 jogos, conquistou apenas 1 vitória, 1 empate, perdeu 5 vezes. A última derrota foi para o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no último fim de semana. Para piorar, o técnico Fernando Seabra tem quase um time inteiro de lesionados. São 10 os desfalques do Red Bull. Em contrapartida, o John está de volta depois de cumprir suspensão contra o Galo. Então é isso, Zé. Daqui a pouco, às 19h, a bola rola. O Botafogo tem a primeira grande decisão das muitas que terá pela frente no mês de agosto. Vale classificação para as quartas de final e a premiação de 4,7 milhões de reais. Nada mal para os cofres do clube. Valeu, Azevedo? Valeu, sim, é verdade, né? Copa do Brasil é isso. É um desafogo também. E certamente o Texas está de olho nessa passagem de fase, né? Para dar uma aliviada. O fato é que, vamos lá, primeiro falando sobre o John, não atua mais. Né? Você acha que o Neto chega à mesma altura do John, ou Gabriel? Eu acho o Neto, são perfis diferentes, porque o Neto ele já construiu a carreira, 36 anos, né, Azevedo? A não ser que ele seja um Fábio da vida que joga até 45, 46, ele daqui a pouco caminha para uma reta final, por mais que a carreira do goleiro dure um pouco mais. O Neto teve uma carreira interessante na Europa, em alguns momentos jogou mais, em outros jogou menos. Estava emprestado ao Arsenal e praticamente não jogou na última temporada. Pode ter esse desafio do ritmo de jogo, mas me parece um goleiro com excelente nível. Claro que o John, né, mais jovem, naquele momento da carreira se elevando, o nível técnico subindo, cada vez mais a maturidade chegando. Mas como quase nunca você consegue repor com um jogador idêntico, então dá pra dizer que o Botafogo conseguiu fazer uma movimentação interessante no mercado. E o Neto, com 36 anos, ele pode passar até algo que ele tem aprendido na carreira pro Léo Link, que vai agarrar hoje, é um goleiro ainda muito mais jovem, precisando de muito mais quilometragem. Eu gosto muito desse perfil de elenco. O Botafogo tem isso na lateral esquerda, por exemplo. Cuiabano muito jovem, projeção na carreira. Alex Telles mais experiente, já numa reta final, com muita bagagem. Eu acho que esse perfil pode funcionar no gol também. O Bruno Elevato tá perguntando se tem estimativa do retorno ou grau de lesão no Pantaleão. O Botafogo não informa, né? O Botafogo não traz esse tipo de detalhamento sobre as lesões e a gente torce para que não seja nada grave, né? Porque a verdade é que o Botafogo não tem reserva hoje pro Caio Pantaleão, reserva direto. O David Ricardo entra, mas é um zagueiro canhoto e parece que o Alexander Barbosa, assim como no jogo diante do Cruzeiro, vai ter que ser deslocado um pouquinho mais para a direita. Porém, pro fim de semana contra o Fortaleza, o Barbosa está suspenso. Então caso a lesão do Caio
permaneça até o fim de semana, o Botafogo vai ter que jogar com o David Ricardo e alguém improvisado ali, o Marçal, o Newton, jogadores que podem ser improvisados. Então essa é uma preocupação que a gente tem nesse momento. O Danilo foi embora, né? O Danilo Barbosa, que poderia fazer, foi negociado, o Botafogo ficou com menos uma opção. O Luiz Bellini, já dei meu like, galera. Meu Botafogo se classifica hoje e com a eliminação do Urubu e do Porco. Teremos os favoritos para ser campeão da Copa do Brasil. Abraços. 99557-1013, vai. Fala, galera do Papo de Craque. Opa! Passe, mais uma vez aqui com vocês, todo dia. Saudações alvinegros. Nosso Fogão hoje vai ganhar, ou vai se classificar pelo menos, mesmo que não ganhe, mas vai se classificar. E vamos que vamos, porque o Fogão é bom, mas bom mesmo é Café Capital, né? Quero participar dessa sexta aí. Vai vir muito boa hora pra gente dividir. Valeu, galera. Bom trabalho pra vocês. Vocês são nota 11. Obrigado, irmão. Valeu pela participação. O Fabiano Silva tá aqui. Boa tarde, galera do Papo de Craque. Hoje, focado pra vitória do Fogão. O Joelho do Cano tá aqui. O John Textor é o Chaves, vendendo churros pra ele mesmo. Que coisa, né? Vamos lá, a Ruth Moretti tá por aqui. Eduardo Freitas também tá por aqui. Pergunta aos entendidos. O prêmio que o Botafogo possivelmente ganhará após se classificar vai pro Botafogo ou pra conta da holding? Não, é pra conta da holding, né, cara? Não, eu não sei. Tá muito estranha a situação. Na verdade, vamos lá, o Botafogo é uma empresa separada. O futebol do Botafogo, o futebol do Botafogo é uma empresa separada dos outros clubes que compõem a holding. Tá difícil de entender nesse momento, porque antes, enquanto o Textor ainda estava comandando todo mundo, ele falava em caixa único, né? O Botafogo trabalhava com esse modelo de caixa único que eu não entendo tão bem, mas onde o dinheiro entrava pra holding e aí você ia distribuindo ele da melhor forma. Agora, com tudo que a gente ficou sabendo essa semana, já tô na dúvida. Me parece que o Botafogo vai realmente trabalhar de uma maneira separada e aí, de repente, esse dinheiro entra efetivamente no caixa do Botafogo. Agora, não vou aqui confirmar pra vocês, porque é aquilo que a gente vem falando, né, Azevedo? É uma situação que tá muito nebulosa. Esses contratos, eles são tão amarrados, né? E tão pouco transparentes. Digo transparentes para o público, para o torcedor, né? Para a imprensa. Não tem nenhum problema aqui em admitirmos que tá difícil de encontrar respostas tão sólidas para essas perguntas. Mas num primeiro momento, né? E aí não é uma informação, fica no campo realmente assim da suposição, tá? Num primeiro momento eu diria que iria para Eagle, porque dentro do Botafogo o futebol fica a cargo da empresa. Agora, sinceramente, com essa briga com essa queda de braço do Textor com os outros sócios, realmente a gente não consegue saber o que está acontecendo de fato, né? Sendo para uma solução chegar logo, né? Por mais que a gente saiba que isso vai se arrastar um pouco. Pois é. A galera tá perguntando do Vasco aqui, o Sandro Canto, já a gente vai falar do Vasco aqui, tá bom? 99557-1013, vai. Fala, Azevedo, fala, Gabriel, Jorginho, aqui é Edinaldo Fernandes de Guararema, na Bahia. Todo dia nós estamos ligados aqui no Papo de Craque, primeira edição. É o melhor, né? Papo de Craque, primeira edição é o melhor. Mas a equipe da Transamérica toda aí faz um excelente trabalho, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês e as análises de vocês aí são de primeira linha. Bom dia a todos. Valeu, cara. Obrigado aí pela participação. Um abraço. Fala Sério. Boa tarde. O Botafogo não tem sorte na Copa do Brasil. Tem que entrar concentrado no máximo hoje. Tem que surpreender eles começando em cima deles. Pressão total, sem essa de jogar com regulamento. Cara, mas assim, é claro que eu sempre digo isso. Ninguém é campeão de véspera, ninguém vence de véspera, nem se classifica de véspera. Agora, o Botafogo é amplo favorito nesse jogo, né, Gabriel? Abriu uma vantagem considerável, né? O 2-0. E por mais que o torcedor possa estar pessimista por conta das notícias recentes que envolvem esses problemas extracampo, mas também as notícias do campo, né? Com o Cuiabano fora, o John fora, o desfalque do Caio Pantaleão. Ainda assim, vamos olhar pro Bragantino. No noticiário, o Brandão deixa claro que o Bragantino tem um time inteiro de desfalques. E o Bragantino voltou da Copa do Mundo de Clubes com uma dificuldade enorme de engatar bons resultados. Vive uma sequência bem ruim. Está pressionado também o Bragantino. Muita coisa. Assim, eu acho que os dois chegam num momento ali meio estranho, né? O Botafogo perdeu um jogo no fim de semana, a pressão subiu um pouquinho em relação ao torcedor. Então me parece que chega assim, em termos de pressão, todo mundo mais ou menos igualado. Só que o Botafogo traz uma grande vantagem de 2-0. Pois dentro desse momento do Botafogo, né, você tem receio de que aconteça uma zebra? Porque seria pra mim uma eliminação do Botafogo, seria zebra. Não, é óbvio, é como você falou, ninguém vence de véspera,
mas eu procuro sempre trabalhar minhas análises aqui com base no que a gente vê das equipes e com base naquilo que é o mais corriqueiro no futebol, né, Azevedo? As surpresas, elas acontecem de vez em quando. E hoje, pra mim, seria uma grande surpresa o Botafogo ser derrotado por 3 ou mais gols de diferença. Pode ser, o Bragantino faz um 2-0 e avança nos pênaltis. Não descarto, não acho que o time do Bragantino é um time já morto no confronto. Mas me parece de maneira muito tranquila que o Botafogo tem uma vantagem legal. É óbvio que a atuação contra o Cruzeiro tirou um pouco da confiança do torcedor, mas pega antes disso. O torcedor estava em festa no meio de semana passada. Uma grande atuação diante desse mesmo Bragantino. O Botafogo foi bem no estádio Newton Santos. Acho que se o Botafogo atingir o mínimo de equilíbrio no jogo de hoje, a tendência é, claro, passar de fase. O Pitbull Carente diz o seguinte: se tomar um gol muito cedo é perigoso. De fato, né? É perigoso, mas, enfim, é o Botafogo ter cabeça fria para administrar esse resultado. É óbvio que é perigoso, né, Azevedo? Mas aí eu trago pro outro lado também. E se o Bragantino não leva um gol cedo? Né? Praticamente morre no confronto. Sempre é melhor jogar com a vantagem, gente. Assim, não tem como fugir disso. Qualquer vantagem, 1-0, 2-0. 2-0, se existisse, tava ótimo. O Botafogo tem uma grande vantagem em mãos. Quer dizer que vai passar? Não sei. A gente aguarda o confronto. Mas que o Botafogo tem uma tranquilidade, um favoritismo, isso é muito claro. 99557-1013, vai. Boa tarde, família Papo de Craque. Aqui é Beline do Ipaiangá. Só para dizer que de SAF o Botafogo já entende há muito tempo. Nós já tivemos a SAF Emil Pinheiro e a SAF Luizinho Drummond, que nos deram o título e depois meteram o pé. Ou seja, nenhuma novidade se isso acontecer com o Texo. Boa tarde, galera. Valeu, boa tarde. Cara, assim, é impossível não ter essa preocupação, né, Gabriel? Eu acho que o torcedor fica preocupado, não tem jeito. Mas é isso, Azevedo. O meu indicativo pro torcedor esteja atento, obviamente, às notícias, busque fontes confiáveis, busque quem trata o tema com seriedade, porque é um tema muito sério. Vai ter muita gente fazendo propaganda de um lado e propaganda de outro. É um jogo de interesses grande também. A gente não pode desconsiderar isso. O Textor vai ter a versão dele, os investidores da Eagle vão apresentar uma outra versão e você tá no meio disso tudo aí com o seu clube. Então, acompanhe o noticiário com muita seriedade, sem desespero. Eu acho que o Botafogo vai, de uma forma ou de outra, seguir em frente. Hoje é um cenário um pouco melhor até para um novo investidor chegar, né? Com o Botafogo mais estabilizado. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos lá, o Alan Castro tá por aqui. O Botafogo tem que isolar o futebol do extracampo. Se a equipe entrar com o psicológico quebrado, pelo que tá acontecendo, ferrou. Exatamente isso, né, cara? Isso é função muito da comissão técnica, né, Azevedo? É claro que quem faz o trabalho de gestão, por exemplo, o Léo Coelho, que é o diretor de futebol, o Alessandro Brito, que é o executivo, essa galera faz a ponte, mas eu acho que essa missão de isolar o vestiário vai muito do treinador. E esse é um desafio pro Ancelotti. Pro David, que tá iniciando o seu primeiro trabalho de frente. Aprendeu com um cara que administrava vestiário muito bem. Espero que ele possa utilizar bem esses ensinamentos. Vamos lá, Cigana Vascaína tá por aqui, o Rodrigo Prado, Valdeci Goiana, Augusto Prates, vamos lá, o Ricardo Bastos tá por aqui. Melhor é fazer um gol no começo do jogo. Aí arreia de vez os pneus do Massa Fina. O Thiago Correia, o problema é saber qual Botafogo estará em campo no brasileiro, do brasileiro ou das Copas. Tá dizendo o Thiago aqui. Não acho que o do brasileiro tem sido tão ruim assim, não. Foi muito ruim contra o Cruzeiro. Isso eu concordo. Já vinha sendo um Botafogo, mesmo no brasileiro, quando não venceu, apresentando atuações interessantes. Azevedo, eu não vejo motivo para tamanho pessimismo, não. Não tô dizendo para comemorar a vaga por antecedência, mas também não acho que o cenário seja tão complicado assim. Botafogo prepara a publicação de balanço de 2024 com receita de 800 milhões de reais e envio de recursos ao Lyon. O clube estima ter caixa para 3 meses sem atrasos. Vamos ler aqui essa matéria, porque hoje ou amanhã o tal balanço que muitos pedem estará sendo divulgado. O balanço financeiro da SAF Botafogo de 2024 deve enfim ser publicado. Segundo informações do blog do Diogo Dantas do jornal O Globo, o clube deve divulgar o documento até esta quinta-feira, 7 de agosto. Ainda de acordo com o jornalista, a receita demonstrada deve ser na casa de 800 milhões de reais. O balanço mostrará que o clube destinou recursos ao Lyon da Eagle Football Holdings para ajustar e evitar o rebaixamento na França. Mais de 500 milhões de reais foram enviados.
Isso no balanço de 2024. Fora o que a gente vai ver ano que vem no balanço de 25, né? A simulação do clube é de ter saldo positivo de 400 milhões de reais, se não fosse a situação do Lyon. Após a ruptura na justiça, o Botafogo estima ter caixa para até 3 meses sem atraso. Ou seja, a questão jurídica do Botafogo, a briga política do Botafogo tem que se resolver em até 3 meses. Senão o Botafogo pode ter problemas para pagar salários, pagar aí custos operacionais e muito mais. Complicou, né? Temos que resolver essa questão política o quanto antes. Sai da Eagle, fica na Eagle, porque senão agosto, setembro, outubro, em novembro já acabou o dinheiro. E o Brasileirão acaba dia 22 de dezembro. Tem muito jogo ainda. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.